Presidente, senhoras e senhores senadores, queria hoje, aproveitando este dia de debate, repercutir aqui na Casa um levantamento através de uma pesquisa que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou nos grandes jornais, na mídia brasileira, resultado da violência no Brasil. É um alarmante resultado. Parece que declararam um estado de guerra no nosso país. Em uma semana, senhor presidente, 1.195 mortes, diz a pesquisa, é o retrato da violência no Brasil. E vou resumir aqui dados que saíram na imprensa, nos grandes jornais, que foi feito um levantamento, trata-se de uma pequena amostra, se comparada à marca de quase 60 mil homicídios anuais, mas que perfaz um retrato da violência no Brasil. Só para se ter uma ideia, a bomba que os Estados Unidos jogou sobre Hiroshima mataram cerca de 61 mil japoneses. Aqui não precisou de bomba nenhuma, morreram 60 mil brasileiros, ou povo que mora aqui, de homicídio anual no nosso país. Do total dessas vítimas, 89% são homens, e especialmente jovens, entre 18 a 25 anos. Os negros, dentro desses jovens, são cerca de 2/3. A maior parte são crimes ocorridos à noite. E o final de semana concentra a maior parte desse tipo de homicídios. 81% das vítimas morrem sob o impacto da arma de fogo. E 15% dos casos, o autor do crime conhece a vítima. Portanto, é um levantamento profundo, muito importante, e às vezes a vida ficou tão banal no nosso país que as vítimas daqueles que conhecem situação de dívida. Manuel Pereira da Silva teve a vida interrompida, aos 63 anos, por motivo, uma dívida de R$20. Dependente químico foi abordado pelo agressor e cobrou dinheiro em uma região, porque estava devendo um baseado. Na semana passada, lá no meu estado, no município de Tucuruí, um homem de 48 anos também foi eliminado porque não pagou uma dívida de R$50. E por aí vai. No Gama, aqui, em pleno capital do país, um adolescente de 16 anos foi assassinado a sangue-frio porque tinha uma dívida de R$80 relacionada a drogas. Enfim, o presidente do Fórum
ele diz o seguinte: os dados reforçam que a violência ganhou contornos ascendentes no Brasil. Até 2014, tínhamos alguns índices criminais sob controle por causa principalmente dos programas de redução da violência implementados em 8 estados. Apesar disso, em um segundo momento, vimos as tentativas de integração entre os policiais, as polícias serem diluídas, o que se associou ao problema de outros componentes da justiça criminal, em um momento de crise econômica e política institucional. É muito importante o que ele fala aqui, que a violência aumentou no nosso país, dado o problema de componente de um momento de crise econômica e político-institucional. O esforço para estabelecer metas não conseguiu controlar aquele que é o tipo do crime mais... o que é o tipo de crime que mais interage com o medo da população, que é o latrocínio. O morrer é um absurdo do absurdo, e morrer durante um roubo é o que apavora mais a população. Não é um crime de rico. Todos correm risco. Há 3 caminhos para a redução, diz o presidente do Fórum. 1, melhorar a investigação policial para identificar por áreas as quadrilhas que estão atuando, verificando perfis e ajustando o padrão para agir baseado em análise criminal. 2, controle de armas e munições. É preciso tirá-las de circulação, como São Paulo fez no início dos anos 2000, com blitz constantes. Isso tem que voltar a ser feito. 3, fazer da redução da violência a grande solução para pensar o país. Uma sociedade atemorizada não consegue sair do lugar, pois está paralisada pelo medo. É isso, senhor presidente. Sexta-feira eu vim aqui e falei dos retrocessos que está acontecendo no nosso país e do desmonte do Estado social que nós estávamos construindo no país e um desenvolvimento de crescimento econômico com distribuição de renda, com geração de emprego e com políticas públicas de inclusão social do nosso país. Ao meu ver, além dessas questões de droga, que aumenta a violência entre a juventude por causa da droga, é fundamental que a gente analise também por essa falta da presença do Estado com políticas públicas, com uma política econômica que gere emprego e possa investir mais na educação. Lugar de criança, lugar de jovem, ainda na sua formação intelectual, profissional, é na escola. O que nós vemos é a redução de políticas que nós já tínhamos conquistado através de governos anteriores ao golpe. Agora o que nós vemos é a redução o orçamento da educação do nosso país, é corte nas políticas sociais, nas políticas de inclusão, é corte nas políticas de moradia, é corte em tudo que se conquistou para se estabelecer um Estado social no nosso país. Nós temos riqueza, nós temos condições de criar um país desenvolvido para gerar um estado de bem-estar social no nosso país. Nós não podemos aceitar tanta violência, tanta degradação da pessoa humana a despeito de falta de políticas de desenvolvimento para gerar oportunidade para todos, onde nós já tínhamos conquistado isso no nosso país.
Então, queria registrar essa questão que é de fundamental importância. Também queria fazer um outro registro, os resultados da pesquisa que o IBOP fez no final de semana, o resultado, de novo, colocando Lula como o ganhador de todas as pesquisas e de todos os candidatos que estão postos aí para enfrentá-lo. Digo isso para retomar o debate de que o processo de criminalização que se estabeleceu na política brasileira, nos políticos brasileiros, e principalmente em cima do PT e do seu principal líder, não se conseguiu estabelecer aquilo que os conspiradores queriam, acabar com o PT e tirar o PT na marra do processo político do nosso país. A própria mídia brasileira, a grande mídia brasileira, principalmente a Rede Globo, tenta esconder as caravanas, a forma como o presidente Lula é recebido em todos os lugares que eles vão, principalmente pela juventude, principalmente pelos trabalhadores, e agora são obrigados a publicar o resultado das pesquisas que, logicamente, o povo brasileiro não esquece do legado e das políticas que o governo Lula fez no nosso país. Fundamental registrar isso para mostrar que nós precisamos resgatar o processo democrático do nosso país. Não pode o judiciário, ou parte do judiciário, ou o Ministério Público tentar, com a justificativa de combate à corrupção, está criminalizando a classe política, este ou aquele partido, esta ou aquela liderança, capaz de colocar em xeque a própria democracia que nós colocamos no nosso país. A democracia que nós conquistamos, inclusive o arcabouço jurídico que nós construímos, aqui mesmo neste Congresso, dar condição para que se crie um combate à corrupção, um combate à roubalheira do dinheiro público, mas sem que coloque em xeque a nossa economia ou a política ou os partidos que se constroem no nosso país. Por isso, é fundamental que essas pesquisas de violência, de aumento da violência, aumento de assassinato, os cortes públicos, os cortes no orçamento público, a falta de uma política concreta de desenvolvimento para o nosso país, ao invés de estar entregando as nossas riquezas, nós temos que estar aqui incentivando o capital nacional a investir, verticalizando as nossas riquezas, quer seja a riqueza a partir do agronegócio, quer seja as riquezas da indústria da mineração, quer seja o nosso pré-sal. Tudo isso, se tiver uma política econômica fortalecendo o capital nacional, nós podemos criar condições de um desenvolvimento nacional sem que esteja submetido aos interesses do capital financeiro e trazendo esses graves atrasos, grandes atrasos para o nosso país. Por isso, o resultado da pesquisa de Lula e o resultado da pesquisa da situação econômica e da vida da nossa juventude e da violência, é fundamental que a gente traga esse debate para cá, para que a gente chegue a uma única conclusão. É fundamental que se retome a democracia e que processe a saída do nosso país, a saída política, onde, ao abrir as urnas, o povo dirá qual é o melhor caminho para resgatar o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento social, econômico e humano do nosso país.